Boa noite, gente. Vocês estão bem, pelo amor de Deus? Amém. Graças a Deus. Queridos, eu venho com a convicção tão violenta que Deus quer falar com você nessa noite. Sabe, tão forte aquilo que o Senhor já falou conosco nessa manhã, no culto da manhã, com o pessoal que veio de manhã. Foi algo tão tremendo. E eu sei que não será diferente agora, porque o Senhor está disposto, de fato, a enxugar algumas lágrimas que nós temos e nos colocar em um novo tempo. E, na verdade, eu quero já entregar o tema da mensagem de hoje para você. Velhas lágrimas não acompanham novos tempos. Velhas lágrimas não vão te acompanhar em novos tempos. Velhas lágrimas não irão combinar com o novo tempo que Deus tem para você. Às vezes a gente fala muito sobre novo tempo, novo momento, novo ciclo, e a gente fica na expectativa: cadê o novo? Urânio, cadê o novo? O novo não está acontecendo, eu não estou sentindo que algo novo está acontecendo na minha vida, eu não estou sentindo que algo novo está realmente se manifestando na minha vida. Eu quero, com a mensagem de hoje, te mostrar, te dar algumas direções sobre essa questão, e por que às vezes não vivemos algo novo de Deus. Não simplesmente porque estamos agarrados a algo do passado, mas porque ainda estamos lamentando por algo que Deus já encerrou, já fechou na nossa vida. Então, vamos para a Bíblia, 1 Samuel capítulo 16, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 1. É um texto muito conhecido, por isso eu vou ler apenas o versículo 1 e depois o 13. O restante da história você já vai lembrar. O Senhor disse a Samuel. Quem foi que disse? Foi o Senhor que disse. Foi Deus. Deus falou com Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Em alguns momentos nós vemos a Bíblia, pode deixar o texto por enquanto, nós vemos esse clamor na Bíblia: até quando? Mas na maioria das vezes é um grito da terra para o céu, é um clamor do homem para com Deus. Eu tenho, inclusive a gente tem uma mensagem, está no YouTube, você pode assistir depois se você não lembra, cujo tema é esse: até quando? E esse até quando, muitas vezes vem nos mostrar que nós estamos às vezes cansado de algumas coisas que precisam mudar na nossa vida, e a gente dá esse grito: até quando? Mas aqui, queridos, especificamente nesse texto, não é um grito da terra para o céu, mas do céu para a terra. Não é algo do homem para Deus, mas é de Deus para o homem. Mas era de Deus para Samuel. Pois é, aqui nesse texto, hoje é de Deus para cada um de nós que estamos aqui. Até quando? O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém, eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Pode ir lá para o versículo 13. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Queridos, como eu disse, até quando você vai se entristecer? Até quando você vai chorar por algo que Deus já encerrou, que Deus já finalizou? Davi, ele foi o maior rei de Israel, mas para que isso acontecesse, Samuel, o profeta, precisava primeiro se desprender de Saul. Primeiro Samuel tinha que tomar a atitude de parar de lamentar por Saul, parar de se entristecer por causa de Saul, para que de fato um novo rei acontecesse. E eu sei que você já percebe o rumo da minha mensagem.
onde eu sei que Deus tem algo novo para a sua vida, que Deus tem coisas extraordinárias para a sua vida, mas nós precisamos também parar de lamentar, de chorar por aquilo que já passou. Davi foi esse rei extraordinário. Davi foi o maior rei de Israel. Davi venceu batalhas que ninguém tinha vencido antes. Davi derrubou gigantes que ninguém tinha ousado enfrentar até então. Davi venceu exércitos inimigos. Mas eu amo a Bíblia, porque além de falar das vitórias dos personagens, também fala de suas derrotas. Sabe por quê? Porque se eu estivesse aqui falando para você sobre Davi, ou sobre qualquer outro personagem, você poderia dizer assim: mas Urânio, é Davi, cara. É Davi, não sou eu, né? É Gideão, é Sansão, é tal, é fulano de tal. Mas meu irmão, preste atenção numa coisa: a Bíblia não esconde a falha desses homens para mostrar que assim como eles chegaram no propósito, nós também podemos chegar no propósito. Davi, você sabe, era tempo dos reis irem para a guerra, e Davi ficou no palácio, descansando. Meu irmão, deixa eu dar uma chave aqui para você, porque é melhor estar em uma guerra com Deus do que em um palácio sem Deus. Às vezes a gente teme as guerras, mas a palavra diz, era tempo dos reis estarem na guerra. Sabe onde Davi estava? No palácio, no alpendre. Estando onde ele não deveria estar, ele olhou para o que não deveria olhar e fez o que não deveria fazer. Ele cobiçou Betseba, e quando ele olhou para ela, mulher de Urias, ele a desejou, ele consumou o adultério. Ele chama Urias, dá uma carta para o próprio Urias levar para Joabe, e na carta estava escrito que era para Joabe colocar ele na frente da batalha, no campo de batalha, para que ele morresse lá, porque Betseba estava grávida. Como é que Davi ia justificar isso? Ele tentou organizar as coisas, né? Ele chamou Urias e falou: vai lá e dorme com a sua mulher. Aí Urias falou assim: como é que é? De jeito nenhum, meus amigos estão lá na guerra, eu vou vir aqui dormir com a minha mulher? Não, eu vou para a guerra. Davi falou assim: agora eu vou ter que pôr ele na frente da batalha. Um adultério seguido de assassinato, meu irmão, com tudo isso maquinado. Mas sabe o que é extraordinário? Que mesmo diante de erros e fraquezas e de quedas, Davi era aquele que decidiu nunca ficar caído. Foi o cara que decidiu: não, eu errei, mas eu decido não permanecer no erro. E tudo isso que ele fez, as conquistas que ele teve, mas também um arrependimento, o posicionamento que ele teve, meu irmão, deu a ele o título de homem segundo o coração de Deus. E sabe o que é interessante? Diante de todo esse erro que ele cometeu, ele ora no Salmo 51, e ele não diz: Senhor, eu errei, mas não tire o meu trono. Senhor, eu errei, mas não tire o meu palácio. Senhor, eu errei, mas não tire as minhas riquezas. Não, ele orou: Senhor, eu errei, mas não tire de mim a tua presença, o teu Espírito. Porque ele sabia que com o Espírito, com a presença, ele poderia conquistar tudo de novo. Por isso ele não pediu para Deus manter coisas ou posição, porque às vezes nós erramos e o nosso maior temor é perder coisas, é perder posições. Mas Davi falou assim: Senhor, eu não quero perder a tua presença, a presença do teu Espírito Santo. Foi a batalha que Davi perdeu. Sabe qual batalha ele perdeu? A batalha que ele não foi. A batalha que você decide não enfrentar é a batalha que você vai perder. Mas hoje eu sei que você está aqui para enfrentar. Eu vou repetir algo que eu falei: é melhor estar em uma guerra com Deus do que em um palácio sem Deus. Tá bom, Urânio, mas e aí? E aí que Davi foi esse maior rei de Israel, recebeu uma unção extraordinária de Deus. Mas primeiro, Saul precisava sair de cena. Primeiro, Samuel precisava parar de se entristecer por causa de Saul. Preste atenção, Samuel precisava abrir mão logo de Saul para que ele pudesse ungir Davi. Que desculpas ele estava dando? Não sei. Mas aqui eu quero pôr o primeiro ponto dessa mensagem com você: pare de dar desculpas para quem te dá destino.
Meu irmão, você está aqui, você veio na igreja certa, você sabe que aqui é a Mega, você sabe que igreja que é essa? Então, por favor, meu irmão, participa comigo, porque o Senhor quer fazer algo extraordinário aqui nessa noite. Deus quer fazer algo tremendo nessa noite, e não vai ser com você assim, sabe? Não, perdão, acho que ficou ruim agora. Mas não vai ser com você boiando, porque as coisas de Deus não é para quem está boiando, as coisas de Deus é para quem agarra, para quem pega, para quem assume, para quem diz: essa palavra é para mim, eu quero. Então você hoje vai aprender que para enxugar as lágrimas, você vai precisar parar de dar desculpa para quem te dá destino. Deus está falando com Saul, mas até quando? Até quando? Está falando com Samuel, perdão. Até quando você vai se entristecer por causa de Saul? E hoje Deus está te perguntando a mesma coisa: até quando? E na verdade, quando eu olho para esse texto, eu vejo Deus falando com Samuel o seguinte: ó, Samuel, isso aí não era para estar do jeito que está ainda. E eu vou trazer para a nossa realidade. O que na sua vida que ainda está do jeito que não deveria estar? Até quando vai ficar desse jeito? Até quando seus pensamentos vão ficar desse jeito, suas emoções vão ficar te perturbando? Conforme diz lá em Jeremias: até quando abrigará os seus maus pensamentos? Até quando dará hospedagem para maus pensamentos? Até quando? Até quando você vai ficar perturbado por causa de medos e coisas que na verdade, na maioria das vezes nem acontecem? Até quando? Seu casamento vai ficar desse jeito? Até quando? Sua família vai estar nessa situação? Até quando as suas finanças? Até quando? Porque a gente está sempre depois. Não, segunda-feira eu começo, mês que vem eu começo. Estou pregando para mim também, tá? Porque eu não sei quantas vezes já comecei a dieta na segunda-feira. A gente sempre deixa para depois. O mês que vem, quando o salário cair, o mês que vem, eu levo a minha esposa para jantar. Está falando, ele está falando. Até quando essa história? O mês que vem? Não, quando o cartão virar. Mas que pobreza que é essa, pelo amor de Deus? Quando o cartão virar. Meu irmão, até quando isso vai ficar do jeito que está? Até quando você vai dizer que já não tem mais força para prosseguir, para lutar? Até quando você vai achar que essa circunstância é maior do que você? Até quando você vai achar que essa luta é maior do que o seu chamado? Até quando você vai achar que esse gigante é maior que a unção que está sobre você? Até quando você vai buscar os seus próprios passos enquanto Deus já está te dando direção? Então, meu irmão, hoje é noite da gente parar de dar desculpa para aquele que nos dá destino e começar a dizer para o Senhor: Senhor, se o Senhor está me dizendo até quando, eu decido, é até hoje, acabou. Hoje eu assumo uma nova postura, um novo posicionamento e vou viver algo novo para Deus. Quando Deus está falando com Samuel, até quando? Deus está chamando Samuel para um posicionamento. Até quando, Samuel? E ele falou assim: até agora. Pegou o chifre e foi, encheu de azeite e foi. Até quando? É um chamado para um posicionamento. Deus está provocando Samuel para uma mudança de atitude. Não existe mudança sem atitude, gente. Essa história que você está vivendo, pode ser que esteja tudo bem na sua vida. Essa palavra para você é só preventiva. Mas pode ser que alguma coisa, você está ouvindo Deus falar com você. Até quando? Até quando você vai se entristecer por causa disso? Deus está provocando Samuel para essa mudança. Até quando, Samuel, você vai insistir naquilo que eu já rejeitei? Até quando você vai insistir naquilo que já não faz mais parte da sua história? Até quando você vai insistir naquilo que já não faz mais parte de você?
E aqui eu quero dizer para você que eu estou falando de amizades, coisas, lugares, pessoas, coisas e lugares. Até quando? Até quando você vai manter essa ideia de que você precisa ter coisas para você ser feliz? Até quando? Eu vou insistir aqui com você que velhas lágrimas não acompanharão você no novo tempo que você vai viver. Então até quando você vai ficar apegado a lugares que Deus já falou para você que não faz parte mais da sua história? Até quando você vai ficar agarrado em ambientes que não fazem mais parte de você? Não, pastor, eu amo a igreja, eu amo o louvor, mas eu também gosto de um showzinho do Tiaguinho, né? Eu gosto de louvor, eu gosto do culto, mas eu escuto assim alguma coisa, o meu pezinho já começa. Lugares, tem coisa que não faz mais parte da sua vida não, meu filho. Tem coisas que não faz mais parte da sua vida. Tem coisas que você tem que aprender a abrir mão. Tem coisas que não pode te acompanhar para um novo tempo. Tem coisas que não vai com você para um novo tempo que Deus quer para você. E aí você está falando, por que eu não vivo esse novo tempo? Você está agarrado com coisas que não é para agarrar. Relacionamentos, pessoas. Quantas vezes nós estamos nos entristecendo por causa de pessoas, estamos nos entristecendo por causa de relacionamento, estamos entristecendo por causa de amizades, e Deus está falando, até quando você vai ficar triste por causa disso? Até quando você vai ficar nessa situação aí? Eu não estou falando de você ficar de mal de ninguém não, mas eu profetizo que namoro tóxico vai estar terminando hoje aqui, em nome do Senhor Jesus. Relacionamentos tóxicos, relacionamentos que te prendem no seu velho tempo. Tem gente, meu irmão, que quer ver você bem, ele só não tem estrutura para te ver melhor do que eles. Você precisa entender. Tem gente, você tem que começar a aprender que certas amizades não vão fazer mais parte da sua história. Velhos relacionamentos, pastor, que palavra boa, porque eu não aguento mais essa mulher. Não estou falando de você não, você já casou? Casou, né? Dançou, já era. Casou. Curte aí o casamento. Meu irmão, quem tem bons relacionamentos, rompe muito mais na vida. Deixa eu falar uma frase aqui para vocês, já que eu vou explicar ela na palavra. Quem tem boas amizades, não permanece na paralisia. Velhas amizades estão nos prendendo a velhos ambientes, a velhas coisas, a velhos hábitos. Mas deixa eu mostrar para você como que boas amizades são importantes. Abre para mim João capítulo 5. João capítulo 5. Versículo também 5. Texto conhecido, tanque de Betesda. Um dos que estavam ali, ele era o quê? Fazia 38 anos. Quando viu deitado e soube que ele vivia, quando Jesus o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Olha a resposta, disse o paralítico: Senhor, eu não tenho. O que ele falou? Não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. E quando eu estou tentando entrar, outro chega e diz: não tem ninguém. Eu estou paralítico há muito tempo, eu estou paralítico há 38 anos e eu não tenho ninguém. Deixa eu mostrar para você um outro texto, Marcos capítulo 2, por favor. Marcos capítulo 2. Olha só, meu irmão, a palavra do Senhor.
Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto, baixaram a maca onde estava deitado o paralítico. Vamos lá. Vendo a fé que eles tinham, eles quem? Os amigos. Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. O resto aqui você já sabe, porque Jesus falou assim: levanta, toma a tua maca e anda. Sabe por quê? Porque diferente daquele que estava no tanque de Betesda, esse aqui tinha amigos. Tinha 4 pessoas, lá no tanque de Betesda, aquele homem paralítico há muito tempo, paralisado há muito tempo, na ruína há muito tempo, ele falou: não tenho ninguém, eu não tenho ninguém, mas esse homem aqui tinha 4 amigos, que o aproximaram de Jesus, que o levaram até Jesus, que não viram obstáculo na multidão, subiram, meu irmão, subiram em cima de uma casa, abriram parte do teto para descer o homem lá, para ver um amigo curado. Quem tem bons amigos não permanece na paralisia, quem tem bons amigos não fica paralítico por muito tempo. Quem tem bons amigos vai se aproximar de Jesus. Pelo amor de Deus, reveja suas amizades, seus relacionamentos. Se é para Jesus, força esse aplauso. Eu vou liberar uma palavra aqui, que Deus vai tirar da sua vida pessoas que você pôs por necessidade, e colocar pessoas na sua vida que Ele vai pôr por propósito. Deus vai tirar da nossa vida pessoas que nós colocamos por necessidade. Não precisa ficar pensando em ninguém não, deixa isso aí com Deus. Porque tem gente que já falou: já sei. Meu irmão, e na moral, vai ter gente que você vai precisar bloquear mesmo. Estou falando para você ficar com raiva de ninguém, não. Ficar com raiva, ficar magoado, não perdoar, você vai adoecer. Mas você precisa saber que tem coisas que você está refém. Tem muitas pessoas reféns, emocionalmente falando, são reféns de pessoas, reféns de relacionamento, reféns de lugares, reféns de circunstâncias. Não conseguem abrir mão, não conseguem sair para viver algo novo de Deus. Deus vai colocar no seu caminho gente de aliança, amigos que não respeitam o seu desânimo. Eu vou falar isso para você de novo, cara. Deus vai pôr gente na sua vida que não respeita o seu desânimo. Deus não queria Samuel triste, e Ele não quer ver você triste. É por isso que Ele está falando: até quando você vai ficar entristecendo? Até quando você vai ficar chorando? Por coisas, lugares, pessoas que já não fazem mais parte do seu futuro, não fazem mais parte da sua caminhada. Você precisa abrir mão disso, você precisa deixar isso e avançar. Mas é que essa pessoa foi tão importante na minha vida, lá no passado me ajudou tanto. Você conjugou certo, foi. E glória a Deus por isso. Eu tenho gente importante na minha vida, que foi importante no meu passado, mas hoje não faz mais parte do meu futuro. Não tem inimizade com ninguém. Gente, se tem um cara que não tem inimizade com ninguém, pensa no gordinho aqui. Não tem. Eu sei que tem gente que não gosta de mim, até quem não gosta de mim eu beijo. Eu encontro com gente que não vai com a minha cara. Eu encontro com gente que, sabe assim, que não suporta me ver. E quando eu sei que não suporta me ver, eu vou lá e beijo e abraço. Eu sou terrível. Sou terrível. Mas não faz parte mais da minha história. Vocês estão me entendendo ou não? Mas foi importante para mim. Mas aquilo foi importante. Pare de dar desculpa para quem te dá destino. Deus foi claro com Samuel. Samuel, até quando você vai entristecer por Saul? Pega agora o chifre, enche de azeite e vai para Belém, na casa de Jessé. Eu tenho um rei lá que eu vou colocar no lugar de Saul. Meu irmão, Deus foi específico, deu destino para Samuel.
Deus falou e Samuel ouviu. E aqui eu quero entrar no segundo ponto dessa mensagem. Aprenda a confiar na voz de quem te guia, não no que os teus olhos te mostram. Eu sinto Deus aqui nessa noite, irmão. Nós precisamos aprender a confiar na voz que nos guia e não no que os nossos olhos nos mostram. A gente está confiando muito no que a gente consegue tocar, ver, enxergar. E tem uma voz falando com a gente: enche o chifre de azeite, se enche de unção e vai. Enche de unção e vai. E a gente está olhando a nossa volta, a gente está olhando as circunstâncias, a gente está olhando a situação, a gente quer fazer muita conta, a gente fica abrindo o aplicativo. Olha, meu irmão, quando não tinha aplicativo aqui, era uma vez por mês que a gente passava no banco para tirar o extrato. Agora todo dia esse demônio na frente da gente. Sabe, a gente fica fazendo cálculo demais, e Deus está nos falando. A gente tem que estar atento aos sinais. É interessante que Deus manda Samuel parar de chorar. Samuel, para. Deus fala com Samuel: não se entristeça. Até quando você vai ficar triste? Meu irmão, preste atenção em algo aqui. Porque Deus não estava falando para Samuel que o choro dele não era legítimo. Deus estava dizendo para Samuel que já tinha que parar de chorar. Deus não falou assim: Samuel, você não deveria ter chorado. Não, Deus não falou isso. Deus falou assim: até quando você vai ficar chorando? O problema não é chorar, lamentar, entristecer. A questão é: até quando? Até quando? Porque o Evangelho, meu irmão, não te livra das lágrimas, mas o Evangelho te livra de uma vida de choro. Eu vou repetir isso. O Evangelho não te livra das lágrimas, mas te livra de uma vida de choro, de uma vida de viver chorando, meu irmão. O choro pode durar uma noite, mas o quê? Já vem pela manhã. Até quando você vai ficar agarrado nas coisas que estão entristecendo você, e você vai continuar chorando? Deus está falando para Samuel: Samuel, para cada Saul que deu errado, eu tenho um Davi que vai dar certo. Você só precisa da unção. E Deus fala com você hoje: para cada coisa que deu errado, Ele tem algo que deu certo, Ele tem algo que vai dar certo. Então o que você precisa fazer? Simplesmente se desprender disso, parar de se entristecer. Teve o tempo do choro, meu irmão, está tudo bem. Teve o tempo das lágrimas, tudo bem. Teve o tempo de tristeza, sim, porque a própria Bíblia nos diz em Eclesiastes 3, há tempo de chorar, sim ou não? A sequência é: mas também há tempo de sorrir. Há tempo de lamentar, está escrito, sim, mas também está escrito que é tempo de edificar. É tempo sim de morrer, mas é tempo também de viver. A gente não pode ficar só com parte da palavra do Senhor. Então pare de se entristecer por algo que já não faz mais parte desse tempo na sua vida. Eu quero dizer para você que, por melhor que tenha sido o seu passado, o excelente ainda está no seu futuro. Por melhor que tenha sido o seu passado ou o seu presente, Deus tem algo para você que está no seu futuro. Ele já te viu no futuro, cara. Ele já te viu lá. É por isso que Ele está te mandando parar de chorar hoje. Isso é insensibilidade de Deus, não é não. Pode ser que, se eu falar para você parar de chorar, seja insensibilidade minha, porque eu não tenho um dorzômetro para medir sua dor. Eu não sei quanto que está doendo em você. Eu não sei. Eu sei onde as coisas doem em mim. Mas eu não... Agora, quando você estava um dia muito triste ou chorando, alguém chegou e falou assim para você: não fica triste não. Aí eu te pergunto: adiantou? Você ficou feliz com isso? Aí você estava um dia chorando, alguém chegou e falou para você: você não precisa chorar por causa disso não. Você ficou bem ou você pensou em falecer a pessoa?
Você já estava algum dia nervoso e alguém falou assim para você: fica nervoso não? Hã? Na hora, meu irmão, você planejou o assassinato. Porque não tem como alguém chegar para você e falar: pare de se entristecer. Pastor, mas você está falando hoje. Eu? Se você achar que sou eu que estou falando para você, você vai sair daqui do mesmo jeito. Mas se você entender que é Deus falando com você, você vai sair daqui transformado. Por quê? Porque que não é, pode ser insensibilidade minha, de pessoas, mas não é insensibilidade de Deus. Porque eu só conheço o que você viveu ou o que você está passando. Deus já conhece você no futuro. Deus já sabe como que você vai chegar lá. Então quando Ele fala: pare de ficar triste, é porque o melhor Ele já preparou para a sua vida, para a sua casa, para o seu casamento, para a sua família. Ele já sabe. Aleluia! Então, não é insensibilidade de Deus se Ele já conhece. Então, quando Ele fala para a gente parar de chorar, meu irmão, é porque realmente é para a gente parar de chorar. Pastor, mas como é que eu sei que é Deus falando comigo? Você veio fazer o que aqui, tribufua? Se não é para ouvir Deus falar com você? Ontem eu orei demais, cara, para entender o que Deus queria falar com essa igreja. Eu não sei o que você fez no sabadão à noite seu. O meu sábado à noite foi na presença de Deus para compartilhar uma palavra com você. Eu não sei que hora você acordou domingo e tomou café para vir na igreja ou para fazer essas coisas. Eu sei que hora que eu acordei. Pastor, por que você está falando isso? É só para te mostrar que eu estou aqui debaixo de uma convicção de Deus, que essa palavra é de Deus para a sua vida. Então, pelo amor de Deus, pare de chorar. O tempo da lágrima foi legítimo. O tempo da tristeza foi legítimo. Mas entenda que agora o tempo de cantar chegou. Põe para mim o Salmo 126, versículo 5, please. Salmo 126, versículo 5. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria trazendo os seus feixes. Deus está vendo lágrima nos olhos, mas sementes nas mãos. Deus está vendo, tinha lágrimas nos olhos, mas sementes na mão. E porque você não desistiu de semear no tempo do choro, Ele vai dar para você um tempo de alegria e de colheita. Pelo amor de Deus, se é para você, se é para você isso, glorifique ao Senhor. Aleluia. Eu sinto Deus aqui, meu irmão, eu sinto Deus aqui, meu irmão, porque você não desistiu de semear enquanto chorava, não desistiu de lançar semente enquanto vinha lágrimas. O Senhor vai te dar colheitas extraordinárias. Terceiro e última coisa que eu quero falar com você: Deus não tem compromisso com coroa, Deus tem compromisso com unção. Como é que é isso, né? Você leu comigo na palavra que Deus falou com Samuel: pare de ficar triste por causa de Saul, enche o seu chifre de azeite e vai lá ungir um novo rei. Cara, um novo rei deveria precisar de uma coroa. Um novo rei, meu irmão, que ia ser ungido, deveria precisar de um trono, não de azeite. Ele precisava de uma coroa na cabeça, e não de óleo na cabeça. Mas Deus está falando com Samuel o seguinte: Samuel, libera a sua tristeza, que eu libero a minha unção. Samuel, abre mão da sua tristeza. Você está se entristecendo por causa de Saul. Abre mão dessa tristeza, que eu vou abrir mão da minha unção para ser derramada aí nesse tempo. Meu irmão, a grande questão que eu quero que você entenda aqui, que uma nova unção para um novo tempo tem que remover a tristeza. Troque hoje a tristeza pela unção.
Troque hoje as lágrimas pela unção. Deus não mandou Samuel pegar uma coroa para colocar em Davi, sabe por quê? Porque a coroação era uma prática pagã. Israel até então não tinha rei. Israel vivia sobre um governo teocrático. Era Deus que governava o povo, lógico, usando pessoas. Deus sempre usou pessoas, juízes, governadores, políticos, reis, tal, e sempre fez isso. Só que a questão da coroação era uma festa e uma prática pagã. E Deus não falou de maneira nenhuma com Samuel de pegar uma coroa e pôr na cabeça de Davi. Não, quem tinha coroa era Saul. Deus falou com ele: vai lá e unge o novo rei. Sabe por quê? Porque a coroa o inimigo rouba, a unção jamais. Coroa o homem perde, unção, meu irmão. Tanto é que Davi recebeu unção, você leu comigo no versículo 13, mas quem tinha coroa ainda era Saul. A coroa fala de posição, a unção, meu irmão, fala de posicionamento. O problema é que a nossa geração está mais preocupado com as coroas do que com a unção. O problema é que os nossos líderes religiosos estão mais preocupados com as coroas do que com a unção. E a gente fica muitas vezes, sabe, achando que uma pessoa, a gente coroa pessoas. A gente põe coroa na cabeça de gente que a gente gosta. Só toma cuidado com a idolatria, que ninguém é perfeito. Até onde eu sei, a placa que está ali fora é igreja e não céu. Meu irmão, José, quem? No capítulo 37 de Gênesis, a Bíblia nos conta a história de José. É interessante que o versículo 1 começa assim: essa é a história de José, essa é a história de Jacó. Tendo José 17, era a história de Jacó ou de José? É só quem sonha que faz história. Mas, espera aí, a Bíblia diz que José sonhou, e por causa do sonho, seus irmãos o quê? O odiaram. Presta atenção na chave, irmãos. E José era odiado pelos irmãos, porque sonhou, mas porque recebeu do pai uma túnica de muitas cores. E algumas traduções, uma túnica talar. O que é uma túnica talar? Uma túnica comprida, não era uma túnica até o meio do braço, era uma túnica comprida. Independente da sua tradução, a questão é que José recebe uma túnica colorida, que era a marca do amor do pai para com a vida dele. E quando ele vai no campo, meu irmão, encontrar com seus irmãos, de longe os irmãos olharam e falaram assim: lá vem aquele sonhador, hoje a gente mata ele. Lá vem aquele sonhador mor, hoje a gente acaba com a vida dele. Aí Rubem falou: não gente, vamos matar o menino não, vamos só jogar ele no buraco. Amenizou, né? Mas sabe o que eu quero falar com você sobre isso? Que naquela hora que eles pegaram José, o sonhador, eles conseguiram arrancar a túnica de José, mas não arrancaram o sonho de José. Arrancaram a túnica, roubaram a túnica, mas José foi colocado, meu irmão, na rota do destino que ele tinha, de ser governador no Egito. Ele foi chamado Zafanate Paneia, significa governador das causas impossíveis. E o sonho que ele teve, meu irmão, independente de tudo que ele viveu, o sonho que ele teve, ele se viu realizado, quando os irmãos e todo mundo estava se dobrando diante dele, reverenciando ele, pelo homem de Deus que ele era. Ou seja, eu vou insistir, roubaram a túnica, mas não tiraram um sonho. Então, meu irmão, não se preocupe com coroa e com túnica, se preocupe com a unção, porque é a unção que vai te colocar nesse novo tempo na sua vida.
Se você é um profissional, seja um profissional com unção, porque existem profissionais e profissionais ungidos. Eu poderia falar aqui de muitas profissões com você, mas eu sei que eu não vou acertar todas. Mas existe, meu irmão, o motorista e o motorista com unção. Ah, mas eu sou só um Uber, eu sou só um... Aí a pessoa entra, sente a presença e fala assim, uau, não, esse aqui acho que é o UberX. Não, é o econômico. A questão é que a presença está aqui, a unção está aqui. Existe advogado, meu irmão, mas existe advogado ungido. Existe engenheiro, mas existe engenheiro ungido. Existe médico, mas existe médico ungido. Então, pelo amor de Deus, o que vai fazer diferença para você nesse novo tempo é a unção que Deus tem para a sua vida, e não as coroas que os homens colocam sobre você. Urânio, o que é unção? Agora eu te falo. Unção é uma capacitação dada por Deus para que possamos executar algo que em nossa própria força a gente não poderia. Repete o que eu falei. Tem gente que pegou. Unção é uma capacitação dada por Deus para que nós possamos executar algo que em nossa própria habilidade, força, performance a gente não daria conta. E eu gosto de dar um exemplo quando eu falo de unção. Unção é o seguinte, meu irmão: um canarinho cantando em cima da árvore não é unção, mas uma vaca holandesa cantando em cima de uma árvore é unção. Urânio, resume melhor unção. Agora, preste atenção: uns são, outros não. Uns são, outros não. Urânio, por que você está nesse ponto da mensagem que Deus não tem compromisso com coroa, Deus tem compromisso com unção? Porque Saul ainda ficou no palácio, com o trono, com a coroa, com o cetro, sem Deus. Davi estava no pasto, no curral, na mesma situação, ungido com Deus. O que nós precisamos é de unção, é unção que a gente precisa, é unção. Aleluia. Meu irmão, o que era difícil com lágrimas vai se tornar fácil com a unção. Sabe, Davi, ele ungido, meu irmão, ele decidiu que ele não ia ser mais refém da rejeição dos pais, dos irmãos e da família. Ungido, meu irmão, ele parou de chorar e ele não precisou mais lamentar. Com unção, Davi rejeitou a armadura de Saul e foi lutar em nome do Senhor dos Exércitos. Com unção, Davi derrotou um gigante que ninguém em Israel teve coragem de enfrentar. Com unção, Davi venceu os filisteus. Com unção, Davi foi o maior rei de Israel. Com unção, você será a pessoa mais excelente na sua área, naquilo que você faz. O que você precisa é de unção. Se coloque em pé em nome de Jesus. Aleluia. Meu irmão, velhas lágrimas não combinam com novos tempos. Velhas lágrimas, velhas tristezas, velhos sofrimentos não combinam com o novo tempo que Deus tem preparado para você. Sabe o que eu sinto? Eu sinto que, embora o mundo esteja cada vez mais em ruínas,
vai chegar a manifestação da profecia de Malaquias, que nos últimos dias vão ver a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. O mundo vai estar quebrando, pau torando, e você vai estar ungido, abençoado. Não, eu preciso que você acredite nisso, meu irmão. Sabe, as coisas vão estar indo de mal a pior, e você vai vencer essa crise, você vai vencer o que era difícil, meu irmão, com lágrimas, vai ser fácil com unção. Urânio, como receber a unção de Deus? Quer uma notícia? Quando Ele te escolheu, Ele já te ungiu. Ele te ungiu como sacerdócio real, Ele te ungiu como nação santa, Ele te ungiu como povo eleito, Ele te ungiu como escolhido. Meu irmão, então existe uma unção sobre a sua vida. Você precisa valorizar essa unção. Valorizar essa unção. A gente está chorando por tanta coisa. A gente está entristecendo por tanta coisa. E no final das contas, a gente percebe que aquilo nem fazia sentido mais. Quanta coisa você chorou, desesperado. E quando você foi ver, deu nada. Às vezes a gente esquece que é ungido. Às vezes a gente está preocupado com a coroa, está preocupado com a túnica colorida. Você precisa saber, meu irmão, que você é ungido. Quem é ungido não faz qualquer coisa. Quem é ungido não vai em qualquer lugar. Quem é ungido não fala qualquer coisa. Quem é ungido não, sabe, é diferente. Unção. Feche os seus olhos por um minuto. Deixa o Espírito Santo do Senhor permear a sua vida. Deixa o Espírito Santo do Senhor permear o seu coração neste momento. Só os instrumentos, pode ir ministrando, só os instrumentos. Querido, deixa o Espírito Santo permear a sua vida, sua mente, seu coração. Fala para Ele o que tem te entristecido. Ele já sabe. Ele está gritando para você hoje: até quando? Até quando você vai ficar triste por isso? Até quando você vai se entristecer por essa situação? Até quando você vai ficar triste por causa dessa circunstância? Meu irmão, essa circunstância não é maior do que a unção que você carrega. Esse gigante, esse Golias não é maior que a unção que você carrega. Essa luta não é maior que a unção que você carrega. Oh, aleluia. Senhor, eu quero colocar a Tua igreja diante do Senhor, Pai. A Tua igreja que está presente aqui, Pai. E a igreja que está no campus online, Pai, que está ali na internet. Meu Pai, eu coloco essas vidas, essas pessoas diante do Senhor. E eu te peço, Pai, que o Senhor possa mesmo, Senhor, tocar em cada coração, enxugar toda lágrima, Senhor, porque muitas vezes, Senhor, nossa tristeza nos acompanha. A tristeza, a aflição, a angústia tem sido nossos companheiros, e assim como o salmista disse, que as lágrimas muitas vezes nos servem de alimento. Mas Pai, nessa noite eu te peço, Pai, nos ajuda a encerrar esse ciclo de choro, nos ajuda a encerrar esse ciclo, Pai, de tristeza. Até quando? Até quando é o brado do Senhor para as nossas vidas? Até quando vamos nos entristecer? Até quando? Mas Pai, nessa noite nós queremos, Pai, de fato, entender que o Evangelho não vai, Pai, nos livrar de lágrimas, mas vai nos livrar de uma vida de choro e de tristeza.
E é por isso, Senhor, que nós queremos nos alegrar nessa noite. Queremos nos alegrar aqui, Pai, porque aquilo que o Senhor tem preparado para nós, através da unção que o Senhor tem derramado, Pai, nós vamos de fato e de verdade vencer os inimigos, Pai, que se apresentam em nossa frente. Esse novo tempo, Senhor, vai vir, Senhor, acompanhado de uma nova unção. Então, Pai, que essa nova unção seja liberada sobre os Teus ungidos, Pai, aqui nessa noite, Deus, em nome de Jesus. Papai, eu sei que o Teu Espírito Santo está aqui. Eu sei que o Teu Espírito Santo quer enxugar as lágrimas. E o Senhor só nos manda parar de chorar, porque o Senhor já conhece o nosso futuro. O Senhor só nos manda parar de entristecer, porque o Senhor conhece o nosso futuro. Ah, papai, então, Senhor, que um tempo de alegria, de disposição possa ser inaugurado na nossa vida. Pai, que aquele que entrou aqui desanimado, saia daqui animado. Aquele que entrou aqui desistido, saia daqui, Senhor, motivado. Aquele que entrou aqui com raiva, com mágoa, Senhor, que saia daqui renovado, com paz no coração. Aquele que entrou aqui em batalhas e guerras, Pai, interiores, saia daqui, Senhor, com a paz que excede todo entendimento, Pai, em nome de Jesus. Papai, que o Teu Espírito Santo possa agir, mover, tocar, transformar, Senhor, nossas vidas de uma forma extraordinária, de uma forma sobrenatural. Que possamos nessa ceia, Pai, entender que o Senhor está nos despertando, nos fortalecendo, nos ativando, Senhor, para este novo tempo que o Senhor tem para nós. Nós decidimos hoje enxugar as velhas lágrimas, Senhor, para alcançar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Então, Pai, fortalece-nos, Senhor, em nome de Jesus. Nós não somos a geração da coroa, nós somos a geração do azeite. Não somos a geração da coroa, somos a geração da unção, Pai, aleluia. Então, papai, derrama, Pai, mais unção, derrama mais capacitação, derrama mais, Pai, sobre a vida dos Teus filhos e filhas, Deus, em nome de Jesus, para que possam vencer, Pai, o tempo difícil, Senhor, e perseverar, Senhor, em nome de Jesus. Queridos, olha aqui para mim, não se preocupe com as coroas desse tempo, porque a palavra do Senhor nos diz que aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida, a coroa do reino. Aleluia, dê um brado de vitória ao Senhor, um grito de alegria ao Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia.